Olá, crianças, voltei para nós darmos continuidade à nossa aula de português, que falamos sobre busca de informações e seleção. E agora nós vamos dar continuidade com mais um assunto, que é as circunstâncias no texto, tá? Então, vocês vão abrir o livro na página 46. Bem, antes de eu começar a falar de advérbios, vamos voltar um pouquinho lá no texto anterior, onde vocês leram os riscos do uso excessivo da internet pelos adolescentes. Lá naquela página, no segundo parágrafo do texto, o especialista Mário Volpi, ele dizia que, diferentemente dos adultos que entram ou navegam na internet, os adolescentes estão na internet. Essa palavra diferentemente, ela foi destacada. Por que ela está destacada? Porque na língua portuguesa, a língua portuguesa, geralmente as palavras que terminam em mente, elas são advérbios. Quando eu falo geralmente, é quase sempre. Né? Isso não significa que toda palavra que terminar em mente vai ser um advérbio, e nem que todo advérbio termine em mente, né? Então, essas palavras, elas indicam a circunstância, como o advérbio de modo foi empregado aí nessa frase, diferentemente, é o modo em que adultos e adolescentes entram na internet. Então, essas palavrinhas, elas auxiliam na construção textual ao formar as ideias ou construir, né, um texto. Ela dá mais detalhes aos textos. Então, agora, nós vamos ver o que é um advérbio, tá? Então, para começar, nós dizemos que advérbio é a palavra invariável. O que é uma palavra invariável? É que aquela palavra que ela não modifica em gênero, masculino e feminino, e nem em número, singular ou plural, tá? Ou seja, ela vai sempre permanecer da mesma forma. Não tem masculino, não tem feminino, não tem plural, não tem singular. Então, o advérbio, ele pode modificar um verbo numa frase. Por exemplo, provavelmente comprarei meu computador. Observem que a palavra provavelmente, ela aí no caso está modificando o verbo comprar. Eu poderia dizer, comprarei meu computador. Mas eu estou dizendo, provavelmente comprarei o meu computador, né? Comprarei o meu computador, estou afirmando que eu vou comprar. Quando eu digo provavelmente, tem uma certa dúvida aí. Será que eu vou comprar o meu computador? Então, essa palavra modifica o verbo, a ação de comprar. Um outro exemplo é o adjetivo. O advérbio ele também pode modificar o adjetivo. Veja na frase seguinte: meus pais são muito compreensivos. Eu poderia dizer, meus pais são compreensivos, mas quando eu falo que eles são muito compreensíveis, eu estou modificando quem? A palavra compreensivos, que é um adjetivo. Eu poderia dizer que eles são pouco compreensivos, bastante compreensivos. Então, essa palavra muito, pouco, bastante, ela está modificando quem? O adjetivo. Tá? Então, o advérbio também pode modificar o adjetivo. E, por fim, o advérbio ele pode modificar o próprio advérbio. O aluno chegou. Quando eu digo o aluno chegou, ele chegou, pronto, acabou. Agora, o aluno chegou tarde. Aí eu já estou dizendo quando que ele chegou? Tarde. Eu poderia dizer, o aluno chegou cedo. O aluno chegou muito tarde, muito cedo, né? Então, no caso, a palavra muito, ela é um advérbio que está modificando um outro advérbio, né? Muito é um advérbio de intensidade, né? E ele está modificando a palavra tarde, que é um advérbio de tempo.
tá? Então, o advérbio ele pode modificar um verbo, um adjetivo e um advérbio. Gente, olha só. Ao identificar um advérbio na frase, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos ler a frase, vamos analisar esta frase e vamos ver se tem alguma palavrinha modificando o verbo. Se tiver uma palavra modificando o verbo, a gente vai ver que palavra é essa. E aí a gente vai identificá-la como um advérbio. Se for uma palavrinha que está modificando um adjetivo, também é um advérbio. E se for uma palavrinha que está modificando um advérbio, vai ser considerada também um advérbio. Então, o que pode modificar o advérbio? O advérbio ele modifica o verbo, ele modifica o adjetivo e ele modifica o próprio advérbio. E aí, eu coloquei aqui para vocês algumas circunstâncias que os advérbios ou locuções adverbiais podem modificar. Mas indicar. O que é uma locução adverbial? É a mesma coisa que advérbio. A única diferença é que o advérbio é uma palavra que vai modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. E a locução adverbial é quando a gente tem duas ou mais palavras que vão modificar o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Então, olha só, se eu falo assim, ó, hoje, pela manhã, tomei café. Então, quando eu poderia dizer, hoje tomei café, mas hoje, pela manhã, eu estou aqui, a palavra pela manhã está modificando o quê? O verbo tomar. A forma que eu tomei café, quer dizer, não é nem a forma, a hora que eu tomei café, é quando eu tomei café, pela manhã. Então, essa palavra, essas duas palavras pela manhã, está modificando o sentido do verbo. Como eu tenho duas palavras, eu não vou chamar de advérbio, eu vou chamar de locução adverbial. É diferente de eu falar assim, hoje, cedo, tomei café. Né? A palavra cedo modifica o verbo tomar. Né? Então, aí é uma palavra que está modificando o verbo. Tá? Então, nós temos aí um advérbio. Tá bom? Então, advérbio é uma palavra, locução, mais de uma palavra. Então, aqui nós temos algumas circunstâncias de advérbio. Existem advérbios de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação e de negação. E eu coloquei alguns advérbios e algumas locuções adverbiais. Aqui, as circunstâncias de tempo, nós temos como advérbio hoje, sempre, nunca, cedo. E já a locução adverbial, à tarde, à noite, de manhã, às vezes e de repente. Estão indicando tempo. É muito importante a gente ler a palavra e pensar no que ela está indicando aqui. É lugar? Será que hoje é lugar? Não, hoje é tempo. Será que, se eu falar assim, estou bem feliz. Eu poderia dizer, estou feliz, mas quando eu falo bem feliz, é o modo em que eu me encontro. Feliz, né? Bem feliz. Então, a palavra bem é um advérbio de modo. Então, se a gente olhar aí, nós temos como advérbio bem, mal, lentamente, rapidamente, devagar. E já locução adverbial, face a face, à vontade, às claras, às escuras, e assim vai. Nós temos intensidade, advérbio, pouco, mais, menos, apenas, bastante, demais, muito, e a locução adverbial, de todo, dúvida, né? Advérbios, provavelmente, talvez. Olha só,
provavelmente termina em mente e não é um advérbio de modo. Então, temos que ter muito cuidado com esses advérbios que terminam em mente, porque nem sempre eles vão ser advérbios de modo. Eles podem ser de modo, eles podem ser de dúvida, eles podem ser de afirmação, negação. Então, vai depender do sentido dele. Por exemplo, se eu falo assim, certamente irei à escola. Certamente irei. Então, aqui é um advérbio de quê? De afirmação. Estou afirmando. É diferente de eu falar assim, absolutamente irei à escola. Estou negando. Outra coisa é eu falar assim, rapidamente irei à escola. É o modo que eu vou para a escola. Então, prestem muita atenção, tá? Dúvida, talvez, provavelmente, porventura, quiçá, acaso, possivelmente. Afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente. E já a locução adverbial de dúvida, com certeza, sem dúvida. Negação, não, nenhum, absolutamente. E locução, de modo algum, de jeito nenhum. Então, não tem muita dificuldade de diferenciar um advérbio para uma locução. Um advérbio, uma palavra. Uma locução, mais de uma palavra. E qual é a diferença entre advérbios e adjetivo, né? É bem simples. O advérbio ele vai complementar o sentido do verbo. E o adjetivo, ele complementa o substantivo. Então, olha só, Paulo é delicado. Delicado é a característica do Paulo. Então, delicado, né, está caracterizando o Paulo com um substantivo. Então, no caso aí, delicado é o quê? É um adjetivo. Agora, Paulo age delicadamente. Delicadamente aí é a forma como Paulo está agindo, ele está modificando a forma como ele age. Então, é um advérbio, tá bom? Então, olha só, vocês vão ler agora aqui as circunstâncias do texto na página 46, para fazer, e voltar ao slide, dar mais uma lida, e vão fazer as páginas 47, número 1, 50, número 8 e 51, número 10, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus.